Boa tarde a todos. Agradecer a presença de vocês, encarnados e também desencarnados, nesta tarde, para que a gente possa refletir, conhecer um pouco mais sobre o trabalho de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita. O tema que nós vamos tratar hoje é um assunto que não é muito comum, que a gente vê pelo menos nas palestras, mesmo nas redes sociais. É muito comum a gente ver as palestras que estão lá no YouTube, por exemplo, sobre passagens evangélicas, né, de Jesus, a questão da mediunidade, uma série de temas importantes. A questão da revista espírita, né, é um assunto que não é muito divulgado, mas eu vou começar um trabalho que a gente possa conhecer um pouco sobre o que é a revista espírita, qual a importância que ela tem. Então eu pediria já para só levantar a mão quem já leu alguma coisa da revista espírita. 1, 2, 3, ótimo. Tá bem. Ótimo. E ela já, nessa imagem aí, nós já podemos ver, né, que ela começou em 1858 e terminou em 1869. Começou um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, tá certo? Muito bem. Antes do lançamento do primeiro volume, em reunião mediúnica na residência do Sr. Dufour, em novembro de 1857, Allan Kardec consultou a espiritualidade a respeito da ideia que alimentava de publicar um jornal espírita ou uma revista espírita, alguma coisa diferente da publicação dos livros, né? E nesse caso, a médium era a irmã Dufour, que é uma médium bastante conhecida, né? Então, Kardec pergunta à espiritualidade: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Julgais que eu conseguirei e me aconselhais a fazê-lo? A pessoa a quem me dirigi, Sr. Tiedemann, não parece resolvido a me prestar o seu concurso pecuniário. Então Kardec já estava querendo fazer o lançamento desse jornal, né, no caso, mas ele queria alguém que patrocinasse, porque os recursos eram poucos. E era um empreendimento grande você fazer a publicação, na questão de escrever, de questão de imprimir isso, a divulgação, então isso tem custo. E aí o Espírito responde: consegui-lo-ás com perseverança, a ideia é boa, preciso ser fácil, porém, deixá-la amadurecer mais. Então repare o conselho do Espírito, não é assim, vou começar a fazer, sim, vamos fazer, mas tem que ter um planeamento disso, com cuidado, porque você está expondo a doutrina dos espíritos. Tem que ser uma coisa com muito cuidado, não é isso? E aí ele disse, pergunta Kardec: temo que outros me tomem a dianteira. Quer dizer, alguém pode começar a escrever na minha frente. Aí o Espírito responde: importa andar depressa. Pergunta: não quero outra coisa, mas falta-me tempo. Tenho 2 empregos que me são necessários. Como sabeis, desejara renunciar a eles, a fim de me consagrar inteiramente à minha tarefa, sem outras preocupações. Ele está, tipo assim, comentando, se queixando, né, a espiritualidade: olha, eu não tenho tempo para isso, eu tenho muito trabalho. O que o Espírito responde? Por enquanto, não deves abandonar coisa alguma. Há sempre tempo para tudo, move-te e conseguirás. Quer dizer, não passou a mão da cabeça de Kardec, não é? Eles simplesmente foram firmes: olha, vá, porque se você está aí para fazer isso, é você que foi, né, preparado para isso, tá certo? Então, já diz que sim, vai ter que fazer, não pode abandonar nada e que ele vai fazer possível, ele tem que organizar o tempo dele. Essa é a resposta da espiritualidade. Devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann? Já está perguntando lá, eu tenho que ir atrás desse senhor para conseguir esse apoio, né? A resposta: age com ou sem o seu concurso. Não te consumas por sua causa. Podes prescindir dele. Porque se você quer fazer realmente, não pode ficar dependendo de uma pessoa.
De repente ali não vai, você ficar esperando, aquilo não vem, você vai parar o seu serviço? Não, vamos buscar outras fontes para que o serviço possa ocorrer. Eu pretendia publicar um primeiro número como ensaio, a fim de lançar o jornal e marcar data, e continuar mais tarde, se for possível. O que vos parece? A ideia é boa, mas só um número não bastará. Entretanto, é conveniente e mesmo necessário para abrir caminho. Será preciso que lhes dispense muito cuidado, a fim de assentares as bases de um bom êxito durável. Porque uma coisa é você fazer, né, uma revista, outra coisa é você manter aquela revista por tempo e com qualidade. A apresentá-lo defeituoso, melhor será nada fazer, porquanto a primeira impressão pode decidir de seu futuro. Olha que palavras, né, corretas. Você vai preparar, é isso? Mas o primeiro que você vai fazer vai chamar a atenção ou não. E o futuro dessa revista, ou desse jornal, vai depender já dessa abertura sua, para depois ter uma continuidade, né, boa. De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, reunir o sério ao agradável. O sério para atrair os homens de ciência, o agradável para deleitar o vulgo. Essa revista teria que atender a todos. Aquele que é o estudioso, que é o pesquisador, ele vai ter ali sim um manancial de informações para que ele possa crescer e conhecer a doutrina dos espíritos, a questão da relação do encarnado com o desencarnado, as comunicações dos espíritos, etc. Mas também tem aquele que é leigo desse assunto e é curioso. Então ele tem que chegar a abrir essa revista e também entender. Então tem que ser feito numa linguagem simples. Não pode ser uma linguagem acadêmica que só os doutos vão conhecer. Não, a população em geral teria que ler e compreender. Esta parte é essencial, porém a outra é mais importante, visto que sem ela o jornal careceria de fundamento sólido. Em suma, é preciso evitar a monotonia por meio da variedade, congregar a instrução sólida ao interesse que, para os trabalhadores ulteriores, será poderoso auxiliar. Então repare, evitar a monotonia, tem que ter variedade, mas tem que ter solidez, tem que ter base, tem que ter fundamento. Não é isso? Então, os espíritos recomendavam, né, recomendam a ele que a revista deve ser atrativa, tanto para o curioso, né, como para o estudioso. Não poderia ser assim, apenas mais uma revista no mercado. Nada disso, né? Ter variedade, mas ao mesmo tempo ter uma unidade sobre o assunto, que é a vida espiritual, né? A comunicabilidade entre o plano encarnado e o plano espiritual. Então tem as bases que seria realmente a questão da reencarnação, uma série de coisas que dão a sustentação à doutrina dos espíritos. Então no dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lançava a primeira edição da Revista Espírita, da qual foi diretor até a sua desencarnação. Então Kardec cuidou pessoalmente. Ele escrevia, ele organizava, ele recebia as sugestões, mas tudo passava pelo crivo de Kardec durante todo esse tempo. Então, ao longo dos 135 números da Revista Espírita, publicados entre os anos de 1858 e 1869, é possível ao leitor conhecer um pouco do caminho desenvolvido pelo codificador e o debate de ideias consolidadas nos livros da codificação espírita. Porque nós vamos ter, sim, o Livro dos Espíritos, depois nós vamos ter, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, que é uma coisa mais enxuta, pode-se dizer. Mas o grande trabalho dele está nessas revistas. Não é isso? Ali ele escreveu, ali você vê o Kardec muito mais presente, ele é muito mais protagonista da história. Já o Livro dos Espíritos é uma coisa de pergunta e resposta. Os espíritos que dão mais, assim, são mais protagonistas, são mais presentes. E o Kardec está ali para organizar isso. Mas na Revista Espírita ele recebe, ele tem uma comunicação direta com os leitores. As pessoas escrevem para ele, perguntam,
que se queixam, olha, meu filho desencarnou, né? O que eu faço? Eu estou com muita saudade dele. Então ele responde as correspondências. Então repare que o Kardec ali é muito mais presente na Revista Espírita, tá bem? Então nós temos aí a revista, né? Lógico, tá certo? Em francês, tá bem? E nós temos ali a tradução para o português, várias pessoas, mas os principais são Júlio Abreu Filho, né, da Federação Espírita Brasileira, aquele dali, Evandro Noleta Bezerra, né, também, que vai ser outro tradutor, Salvador Gentili, não é isso? Então são pessoas que vão pegar do francês e passar para a língua portuguesa. Por que a Revista Espírita? Então Kardec comenta que na primeira Revista Espírita, de 1858, que só nos Estados Unidos havia 17 jornais que tratavam desse assunto, enquanto que na França nenhum periódico abordava o tema. Quer dizer, o tema estava, né, o assunto, né, desde lá das Irmãs Fox, há 10 anos atrás, que começaram lá com as batidas na casa lá, né, das Irmãs Fox, nos Estados Unidos, que o assunto já estava em voga, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. E França não escrevia nada sobre isso, como se não tivesse acontecendo nada, né? Então a Revista Espírita viria a ser um veículo sério de divulgação e estudo dos fenômenos espíritas, né? E a importância que vai ter é que o Kardec vai tirar aquela ideia que muita gente tem do místico, do sobrenatural. Isso é coisas que a gente não conhece, é um mistério, né? Só os iniciados podem ter um conhecimento, o que é essa questão dos espíritos. O Kardec simplesmente, ele vai direto no assunto e fala, isso é uma coisa natural, não existe o sobrenatural. O que existe são coisas, energias e forças e fenômenos que nós ainda não conhecemos. É só isso. Como a questão da eletricidade. Quando a gente não conhecia a eletricidade, a primeira vez que a gente toca num fio e toma um choque, para a gente é um choque de verdade, né? O que é isso? Eu não conheço. O que é a eletricidade? Hoje é tão comum para nós. Mas imagina os fenômenos espíritas, tá? O Kardec coloca, não é nada sobrenatural, e sim são coisas muito naturais, bem? E ele comenta, é essa lacuna que nos propomos preencher com a publicação dessa revista, visando a oferecer um meio de comunicação a todos quantos se interessam por essas questões, ligando através de um laço comum os que compreendem a doutrina espírita sob o seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Esse também é muito importante. O Kardec não cuidou só da questão, pode-se dizer, científica, da pesquisa dos fenômenos. Tudo isso veio junto com o ensinamento dos espíritos sobre a questão da ética, da moral, da caridade, do respeito ao próximo. Então, é uma orientação baseada em quê? No Evangelho de Jesus. Por isso que o Espiritismo, ele é cristão também. Não é só uma filosofia, um conhecimento científico. Ele é cristão, tá certo? A Revista Espírita foi um espaço de debates, comentários, estudos variados sobre os fenômenos e teorias sobre os espíritos. Foram publicados relatos de encarnados e desencarnados. Se você ler, por exemplo, lá O Céu e o Inferno, que é uma das obras também, nós vamos ter o que os espíritos que estão numa zona de sofrimento eles falam. Eles dão um testemunho por eles. Aqueles espíritos que já estão numa condição, pode-se dizer assim, confortável, estão felizes, que foram bem recebidos no plano espiritual, eles comentam o porquê disso. E aí você vai analisando por que eles mereceram aquele atendimento e outros não. Tá certo? Será que uns foram protegidos de Deus e outros não? Tá? Nada disso. São só ações nossas. Tá? Então, o Kardec vai mostrar isso aí. E ele aborda temas polêmicos, que até hoje são polêmicos. O Velho Testamento e a ciência. Anjos decaídos. Ele vai questionar a questão do anjo e do demônio.
Será que foi criado, né, os espíritos foram criados, nós, a raça humana, foram criadas, mas teve uma criação à parte de anjos e outros de demônios, aqueles que estão realmente para fazer o mal, que estão lá no inferno, e outros que estão no céu, que são os anjos, que foram criados assim, né? E nós não, nós temos que criar, nós temos que ter a nossa evolução. Por que os anjos não, já são assim? Então tudo isso aí são assuntos que o Kardec vai discutir amplamente na Revista Espírita, tá certo? Duendes, existem duendes, gnomos, fadas. Esses assuntos você não vê também às vezes no dia a dia nas palestras espíritas, mas está lá na Revista Espírita. Ele discute isso aí, nós vamos ver algumas coisas. Habitações do planeta Júpiter. Tem gente morando em Júpiter. Tá? Não com essa questão material que nós vemos aqui. Nós não temos lá, né? Já se sabe que não tem, né? Com a nossa materialidade aqui da Terra, do planeta Terra, lá em Júpiter. Porque senão já tem no determinado. Mas tem vários planos. Há muitas moradas na casa de meu pai. É isso? Em planos diferentes. Talismãs. Será que existem objetos que têm um poder realmente de afastar espíritos? Kardec vai tratar disso. Os agêneres. Que são espíritos agêneres? São espíritos que você encontra, que eles materializam. Você olha, encontra com ele, você acha que é um espírito, uma pessoa comum. Só que ele vem e fica por pouco tempo. E até o Kardec, numa das revistas, ele comenta o seguinte, que tinha uma senhora que estava pedindo esmola na frente de uma igreja e estava ali, né, com dificuldade, pedindo, que estava com fome, etc, etc. Aí aparece um senhor e fala para ela assim, a senhora deseja trabalhar? Ela falou, sim, eu quero, eu procurei, mas não consegui um emprego. Ele pega, dá um papel para ela e fala, vá nesse endereço aqui que a senhora vai arrumar um emprego. Ela pegou aquele papel, o homem foi embora, ela foi atrás. Chegou lá, achou o endereço, chegou à casa, a senhora atendeu, ela falou, olha, eu vim aqui porque eu quero saber se a senhora está precisando de um empregado para fazer um trabalho aqui na casa. Ela falou, sim, eu estou precisando, mas isso eu decidi faz pouco tempo, eu nem divulguei isso ainda. Como é que a senhora ficou sabendo disso? Aí a mulher que já estava na porta, ela olhou no interior da casa e viu um quadro, falou, aquele senhor lá, ó, que me avisou, que me falou. Falou, não, mas aquele lá já é um filho meu que já está desencarnado faz tempo. Né? Então, o espírito veio e materializou para ela, só para dar aquele recado. Esses são os espíritos agêneres que Kardec comenta. Tá? Eles têm um pouco tempo, não ficam direto, eles vêm por pouco tempo e vão embora. Às vezes para dar uma mensagem, para dar uma ajuda, tá certo? Então são fatores que ele discute. Processos para afastar espíritos maus e outros assuntos. Será que existe processo? Será que existe uma reza específica para você afastar um espírito mau? Ou atrair os bons? Kardec trata desses assuntos. Então repare que são assuntos muito interessantes, muito variados, que você às vezes não vê na literatura, o dia a dia, tá? E estão lá todos, além de estar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, mas muito mais detalhados na Revista Espírita, tá bem? Então, no caso, eu vou fazer o possível para tentar fazer algumas reflexões sobre assuntos tirados que foram publicados na Revista Espírita, né? Todos os temas que eu vou falar daqui, algum que eu puder fazer, foram extraídos aqui da revista de 1858 até 1869, tá bem? E assim que for possível, eu vou associando também esses assuntos a publicações atuais. Então, de repente, o Kardec fala uma coisa, mas também que foi falado pelo Divaldo, foi falado pelo André Luiz, através de Chico Xavier, certo? Então, a gente vai pensando, buscando, né, as obras também que já são mais atuais, ok? Mas o foco sempre vai ser a Revista Espírita. E hoje eu vou aproveitar para fazer o primeiro nosso, que é um assunto que foi publicado na Revista Espírita de 1861, que chama, o título lá que está na Revista Espírita, Resquícios da Idade Média, Auto de Fé das Obras Espíritas em Barcelona. Tá? Gostaria também que levantasse a mão quem que já viu esse tema. Só a Dona Nini? Você não vale porque você estava junto comigo, né? Mas é Manuel, né? Então, o que é isso aí?
né? Que quer dizer Auto de Fé das Obras Espíritas em Barcelona. Eu também não conhecia isso aí, tá? E fui atrás disso, tá? Maurice Lachatre, editor francês, achava-se estabelecido em Barcelona com uma livraria, quando solicitou a Kardec, seu compatriota, em Paris, uma série de livros espíritas para vendê-los na Espanha. Então ele já sabia que tinha uma grande produção. Olha, nós espanhóis precisamos de conhecer mais sobre isso, tá bem? Quando os livros chegaram, né, foram normais, chegaram até lá, os livros foram apreendidos na alfândega, por ordem do bispo de Barcelona, chamado Antônio Palau Termes, tá? Ele pegou as obras, né, ao se pedir a reexportação, né, pedindo de volta as obras, que não deu certo, o que aconteceu? O bispo respondeu o seguinte: a Igreja Católica é universal, e sendo estes livros contrários à fé católica, o governo não pode consentir que venham perverter a moral e a religião de outros países. Essa foi a alegação. Houve uma censura às obras de Kardec. Quer dizer, não vou deixar na Espanha, por quê? Porque aqui na Espanha as pessoas são católicas, a maioria. E se esses livros, subentendido, se esses livros vierem para cá, vão perverter, vão mexer com a cabeça desse povo. E nós não queremos isso, porque está bom assim. Por quê? Porque com obras, com livros, com outras fontes, as pessoas pensam. Pessoas pensam. Não vai ver só numa fonte. Se você tem uma fonte apenas da Igreja Católica, você vai ficar ali. Agora, se você perceber, olha, tem a Igreja Católica que tem esses dogmas, tem esses assuntos. Tá, o que o protestantismo fala? Vamos procurar saber? Né? O que o islamismo fala? O que o budismo fala? O que o espírita fala? Aí você tem uma visão do que seria religião, o pensamento de todos. Esse que é o certo. Para você depois, baseado em tudo que você leu, se informou, você criar um juízo. O que você aceita mais? O que para você é mais compreensivo, que é mais lógico, que está num bom senso? Mas aqui não, né? A obra espírita vem e vai atrapalhar aqui o nosso esquema, tá bem? Olha o que o Kardec fala. Eis assim, comenta Kardec, eis assim um bispo estrangeiro que se institui juiz do que convém ou não convém à França. Então a sentença foi mantida e executada, sem mesmo isentar o destinatário das taxas alfandegárias cujo pagamento lhe foi exigido. Quer dizer, os livros foram para lá, foram cobrados, pegaram as obras e não devolveram o dinheiro. É o Kardec comenta aqui. E nem os livros. Então ele fala, quem é esse bispo que é juiz, tá? Para falar e orientar, querer orientar o pensamento do mundo. O que é isso? Quer dizer, a França está errada de ter feito isso? Se esses livros foram para outros lugares, também lá eles também estão errados? Não. Então Kardec comenta isso, tá? Então tá lá, ó. Foram queimados 300 volumes dessas obras, não é só retiradas, foram queimadas, fizeram uma fogueira, tá? De 300 obras no dia 9 de outubro de 1861, tá bem? Entre elas, a Revista Espírita, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, a história de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, a médium Hermance de Faux. Estavam presentes os representantes da igreja, né? O sacerdote com os hábitos, né, dele, uma cruz na mão e na outra mão uma tocha. Fizeram uma pirâmide com os livros todos ali, com as revistas todas, tá? Tinha um escrivão encarregado de anotar tudo que está sendo feito, o que está acontecendo, como é que foi todo o processo, tá? E ele vai lá e vai redigir a ata. Por que está acontecendo aquilo? Tá bem? Funcionários da alfândega, tá? Mas o que acontece? Quando começaram a fazer isso, o povo começa a juntar. É lógico, não é?
vê um movimento, o povo aglomera, como a gente diz, né? No Brasil, muito mais que aqui, viu? Tá? O povo junta mesmo, certo? Quer saber o que está acontecendo, né? E aí, eles começaram, né? Vai lá e começa a tocar fogo naquilo. O povo começa a gritar: abaixa a Inquisição, né? Que isso? Tá? Queremos ver o que é isso? O que vocês estão queimando? Começa todo mundo falar, gritar. Por que está acontecendo? E a maioria que estava ali não sabia que estava sendo queimado. Que livro é aqueles que estavam sendo queimados? Não é? E aí, ficaram esperando até o final, não é? Várias pessoas, quando terminou, eles simplesmente, como se fosse um ritual, não é isso? Saíram em ordem, né? Se retiraram dali, e o povo foi lá nas cinzas, pegar, né, o que sobrou para ver, né? E o Kardec comenta que, interessante esse trecho que eu achei na revista, uma parte das cinzas foi enviada para a França, é isso? Ali se encontra um fragmento de O Livro dos Espíritos consumido pela metade, e nós o conservamos preciosamente como um autêntico testemunho desse ato de insensatez. Né? Olha que interessante. Quer dizer, o povo queria saber o que estava acontecendo. Então nós vamos ver que, como diz na gíria, o tiro saiu pela culatra. Se você quer esconder alguma coisa, não queira proibir. Se você proibir, não assista tal filme, o povo quer ver. Não leia tal livro, vai querer ler, não é? Foi o que aconteceu, tá certo? A repercussão da queima dos livros espíritas, né? Então nós sabemos exatamente isso aí. A curiosidade da população para conhecer por que a igreja estava queimando aquilo. Que coisa era aquela que estava incomodando a igreja? Porque se eles não tivessem feito, os livros seriam distribuídos, as pessoas iam ler, iam conhecer, de repente a coisa ficaria por ali. Mas o ato em si, né, daquela violência, né, daquela insensatez, como diz o Kardec, de queimar os livros, tá? Não há dúvida que foi benéfico para a doutrina espírita, né? Foi proveitosa, exalta a sua importância, né? Chama a atenção, e várias pessoas que nunca tinham ouvido falar o que é espiritismo começaram a se interessar para saber sobre essa doutrina, né? E nós vamos ver que depois a doutrina espírita vai ter muitas raízes na Espanha, e até hoje tem. O movimento espírita lá é muito grande. Tem congressos, né, encontros, seminários, publicações, traduções de obras espíritas. Não é? Importantíssimo. Não é? Segundo Kardec, podem queimar-se livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em vez de abafar. Não é? Então, estava tudo certo, não pode se reclamar. Não é? Se o assunto é relevante, outros pensadores, outros escritores, outros estudiosos vão escrever também sobre esse assunto, vão publicar, vão falar, não é? Se a coisa não tem valor, logo desaparece. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que até hoje se ouve Amália Rodrigues? Por quê? Ela não é importante? Cantora de fado? É importante. Pode passar 100, 200 anos que... Agora tem alguns cantores que apareceram aí que... Passa. A música é assim no Brasil também. Que sai com aquele sucesso, fica 1 ano, 2 anos e até hoje se ouve no Brasil, né? Pixinguinha, né? Tá certo? Heitor Villa-Lobos, são aqueles compositores, né? Que Tom Jobim, que realmente tem lastro, que tem raiz, que tem valor, tá certo? Então a doutrina espírita não desapareceu, não vai desaparecer, porque ela está solidificada em bases
importantes, de valor. Tá certo? Alguns espíritos também se manifestaram e quiseram falar sobre a queima. Então, espíritos que se manifestaram, ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhes sobrevive. Esse espírito chamado Dolé, Kardec faz uma nota que esse espírito era um livreiro do século XVI. E tinha interesse também, né? Que os livros fossem vendidos, tá certo? Mas realmente é isso, tá? Agora, pesquisando sobre o assunto, e aí, né? Para mim parece que tinha acabado aí. Falei, bom, peguei o assunto, encerrou, acho que não tem mais nada para falar. Mas comecei a pesquisar mais sobre o assunto, ler, aí me caiu no colo, como diz o outro, esse personagem aqui, ó. Este homem viu as obras de Kardec serem queimadas em Barcelona. Então, um testemunho de uma pessoa. Bernardo Ramon Ferrer, 1846 a 1942, tá? Ele tinha 14 ou 15 anos quando ele estava lá no local que estava sendo queimados os livros. Era um menino. Ele estava lá, viu aquele movimento. Interessante que o relato dele é idêntico ao que o Kardec escreveu. Você compara. Ele fala, olha, viu um padre com uma cruz em uma mão e uma tocha na outra. Isso é o Bernardo que está falando, tá? Queimando uma pirâmide de livros novos. Estava acompanhado por auxiliares, funcionários da alfândega e outros. Terminada a queima, saíram acompanhados de muitos gritos abaixo a Inquisição. Tá? Exatamente como Kardec escreveu. E o Bernardo quis saber o que aqueles livros tratavam. Foi um dos que aconteceu isso aí, né? Começou a estudar a doutrina espírita. Foi o primeiro espírita a se casar apenas no civil, lá na Espanha. Porque todo mundo casava no civil e casava na igreja. Ele não quis casar na igreja. Não gostei dessa atitude da igreja, não vou, certo? Só foi casar no civil. Repare como já teve uma repercussão o simples fato de queimar os livros. Não é isso? Então, ele rompeu com a igreja da época, tá? Ele foi companheiro de espíritas importantes, entre eles a Amália Domingos Soler, que se destaca na Espanha, né, uma espírita importantíssima, né, que escreveu obras, tem uma vida fantástica, a Amália Domingos Soler. Né? Essa aqui é a praça, né, onde foram queimados os livros, né, as obras espíritas, hoje chama Praça da Catalunha, né, em Barcelona, tá? Onde foi feita a queima dos livros, tá bem? E curioso, né? O Bernardo, ele foi para o Brasil. Interessante, né? Com a sua família. Se estabeleceu em Pirajuí, cidade do interior de São Paulo, né? Foi médium, olha só, foi médium de cura. Fez parte da diretoria do Centro Espírita Amor e Caridade, na mesma cidade. Quer dizer, se não tivesse acontecido a queima dos livros, ele provavelmente não estaria nessa condição. Não é? Então ele foi lá, viu a queima, se interessou, ficou curioso, foi lá, foi um livro, começou a estudar a doutrina espírita. Onde que está acontecendo a doutrina espírita agora bastante efervescente? No Brasil, então eu vou para lá. Né? Vou para lá, como muitos portugueses também foram, que nós já falamos sobre eles, importantíssimos para o espiritismo no Brasil, inclusive, colaboraram muito, como nós já falamos, Revista O Reformador, participou da fundação da Federação Espírita Brasileira, são portugueses que foram para lá, tá bem? E Bernardo conheceu um espírita também importantíssimo lá de Matão, que é o Caibar Schutel, tá? Então, o que nós temos mais informações sobre, eu até escrevi lá para o Centro Espírita, lá de Matão, mas eu não tive, assim, documentos. Eu queria mais que tivesse mais documentos, porque o Caibar que conheceu o Bernardo, conversou com ele, eu queria mais informações, né? Mas eu não obtive, infelizmente, tá certo? E o Bernardo desencarnou com 96 anos de idade. A menção que fala, morreu 96 anos e pobre, né? Não fez fortuna alguma, tá bem? Agora, em 1862,
Mensagem do Espírito que foi bispo de Barcelona responsável pela queima dos livros. Não é interessante? O bispo que mandou queimar os livros, ele se manifesta depois. Consciência. Exatamente, você vai ver que a resposta dele é isso mesmo. Olha aqui. Olha a palavra dele. Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século. Essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo. Caim, que fizeste de teu irmão? Que fizeste de nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade? E ele continua. O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e o seu orgulho o levaram a evitar. A essa voz terrível me disse, queimaste as ideias e as ideias te queimarão. A consciência dele, como a senhora falou. Orai por mim, orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. Ajude, desculpe, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Tá certo? Então, como aconteceu com ele, quer dizer, o bispo já sabia, evidente, que a vida espiritual existe. A Igreja Católica, lógico, sabe que a vida continua. Agora, ele não sabia que era nesses moldes. Ele estava esperando um céu, será? De beatitude, não sei, mas não foi o que aconteceu com ele, como acontece com todos que desencarnamos. Não é isso? Nós somos nós mesmos, para a nossa consciência, nossos desejos, nossos conhecimentos, nossas virtudes e nossos defeitos. Somos assim, não é? Bom, com essas palavras, ele faz o rol das criaturas que depois da morte, pensam de modo diferente, daqueles que pensavam durante a vida. Acabam uma série de coisas da ilusão, as pessoas vão realmente pensar mais, tá? Do que ocorreu, a sua consciência, E nós não podemos censurar, como Kardec comenta, pelo triplo motivo de que o verdadeiro espírita a ninguém condena. Nós não podemos condenar esse bispo pelo que ele fez. Era o conhecimento dele na época. Ele foi educado com aquilo. Não é verdade? Tá? Não guardar rancor, esquece as ofensas e, a exemplo de Cristo, perdoa os seus inimigos. Kardec encerra esse assunto do bispo da seguinte forma: espíritas, perdoemo-lhes o mal que nos quis fazer, como quereríamos que as nossas ofensas nos fossem perdoadas, e oremos por ele no aniversário do Alto da Fé de Barcelona, de 9 de outubro de 1861. É esse o espírita, esse é a personalidade, o caráter de Allan Kardec. É uma pessoa que foi escolhida para isso, para codificar a doutrina dos espíritos, não é isso? Então é isso, está uma pequena bibliografia, tá? Que eu pude pensar esses assuntos, tá? E estou à disposição, para mais outras informações. Outra coisa, essas revistas espíritas todas já estão na internet, digital. Se alguém tiver interesse, quiser, a gente pode depois passar para vocês, arruma uma pen, a gente passa para você toda a publicação de todas essas revistas para que você possa se aprofundar mais sobre esse assunto, ok? Muito obrigado, uma boa tarde a todos.